Olá a todos, eu me chamo Nayuri Linda Polo e hoje farei uma apresentação a respeito da comunicação celular para a matéria de fisiologia humana. As células, né, naturalmente, elas sofrem interação com o meio e quem media essa interação é a membrana plasmática, uma vez que é a porção mais externa de uma célula, né, para justamente ter esse contato. Essa interação da membrana ela é relativamente limitada devido à sua permeabilidade seletiva, né? Nem tudo entra para dentro da célula, né? É, para que isso seja válido, né? Essa membrana ela possui receptores de membrana que recobre todo a sua estrutura, né? Há proteínas nessa conformação da membrana celular que permite receber e transmitir sinais externos e internos. Esses sinais, eles são modulados assim que ele se liga ao receptor. Esse receptor modula essa sinalização externa para que assim possa transmitir informações para o meio interno, que é para a própria célula, né? Nesse caso, isso nós chamamos de transdução, que é essa modulação de sinais do meio externo para o meio interno. Então, só é possível ter essas interações devido a esses receptores, né? Esses receptores de membrana. Então, a comunicação celular, ela refere-se à transferência de informação de uma célula a outra, tá? Nesse caso, como eu havia explicado anteriormente, tudo gira em torno, por assim dizer, do receptor, de uma membrana e etc. Há dois tipos de comunicação celular propriamente dita. A sinalização elétrica, que ela só é possível, né, devido a uma alteração das cargas elétricas. Nós possamos ver isso nas sinapses elétricas, tá? Que ocorre uma mudança de carga no meio intracelular da membrana, então ela vai ficar mais positiva, consequentemente, vai disparar um potencial de ação e vai, assim, ter um sinal elétrico, né? Uma comunicação elétrica. Já a sinalização química, ela está relacionada com substâncias químicas. Geralmente, essas substâncias químicas nós podemos chamar de hormônios, né? Por assim dizer, mas para frente eu irei falar um pouco a respeito disso, tá? Então, a comunicação celular pode ser desses dois tipos. Já em relação aos tipos de comunicação celular, nós temos a comunicação celular direta, tá? A comunicação celular direta, que ela se dá, né, devido a um canal formado entre uma célula e outra célula-alvo e outra, né, a célula que vai emitir o sinal, por meio de uma junção comunicante. Essas junções comunicantes, elas são formadas por proteínas, tá, as conexinas, e fazem uma espécie de canal, que é essa comunicação, esses sinalizadores, esses ligantes, irão perpassar por esses canais. Vale destacar que esses canais, eles possuem, né, o acesso livremente das substâncias. O único fator limitante mesmo é as macromoléculas que podem obstruir o lumen do canal, tá? Então, elas podem, essa comunicação, ela pode ser tanto de uma sinalização elétrica quanto também de uma sinalização química, tá? E essas células, elas devem se tocar, elas devem estar muito próximas para que isso ocorra. Já a comunicação indireta local, ela está relacionada com células vizinhas que possuem uma distância relativamente maior do que a comunicação direta, né? E relativamente distante, mas não muito, porque elas fazem a comunicação por difusão. Então, essas mesmas células, elas precisam ser banhadas pelo mesmo líquido extracelular, tá? Pela mesma MEC, pelo mesmo interstício, consequentemente estar próximas uma à outra para que essa comunicação por difusão possa ocorrer. Então, é basicamente o quê? Uma célula, ela libera um sinalizador químico na MEC, no meio extracelular, e esse sinalizador, ele vai se ligar ao receptor de uma célula-alvo, né, no mesmo meio, né, então elas estarão mais próximas.
E nessa comunicação, há dois tipos, né, predominantemente de sinalização e comunicação, por assim dizer, que é a autócrina, que é quando a própria célula ela libera o seu sinalizador e o seu próprio receptor capta esse sinalizador, tá? Então, ela vai ser autossuficiente para interpretar a sua própria sinalização, tá? Já em relação à paráquina, foi a mesma explicação que eu disse anteriormente, ela ocorre por meio de uma comunicação intercelular, então as células elas precisam estar próximas uma à outra, na mesma MEC, tá? Na mesma matriz extracelular. E uma célula, ela vai mandar o sinalizador, né, a forma de comunicação para outra, para a célula-alvo, e esse receptor da célula-alvo irá captar esse sinalizador e vai fazer, assim, a modulação da informação, tá? Então, a paráquina, ela precisa ter uma curta distância, porque esse percurso de informação é por meio da difusão. E a comunicação indireta à distância é aquela que ocorre por meio de distâncias maiores, né? E um principal meio de transportar esses sinalizadores é o sangue. Então, nós podemos dizer que é uma sinalização endócrina propriamente dita, tá? Então, é aqui que vai trabalhar muito o hormônio. Vale destacar que o hormônio não é sempre todas as substâncias produzidas por glândulas, tá? Esses hormônios, eles são substâncias químicas que elas são realizadas, né? Perdão, são sinalizadas a longas distâncias, tá? Então, por isso que é utilizado as vias circulatórias para transportar, tá? Então, é basicamente, exclusivamente química, não tem como ser elétrica, igual anteriormente. A comunicação indireta, ela era também de comunicação química, tá? Então, basicamente, nós temos redes de células secretoras, né, que em diferentes locais do corpo, as quais irão secretar esses sinalizadores, tá? Esses hormônios, que eles irão serem encaminhados por meio do sangue, né, para aquele tecido alvo, né? Então, já é destinado à sua ação. Então, para que tudo isso ocorra, como eu havia falado, a membrana ela possui receptores, e esses receptores de membrana, eles estão lá, né? Eles são estruturas responsáveis por receber os sinais químicos, tá? Então, essas estruturas, elas captam esses sinalizadores e eles simplesmente modulam essa resposta para entrar dentro da célula, tá? O primeiro tipo de receptor de membrana é os receptores associados a canais de membrana, tá? Que é um receptor que ele modula principalmente a permeabilidade do canal, fazendo com que íons, né, possam passar para dentro da membrana livremente, tá? Então, uma molécula sinalizadora, ela irá acoplar nesse receptor, consequentemente, ele irá modular esse canal, permitindo que esses íons possam perpassar para a célula em si. Já os receptores com comportamento enzimático, eles são receptores, né, que serão receptores que irão receber uma molécula sinalizadora, e essa molécula sinalizadora, juntamente com esse receptor, ele irá, né, ativar, né, enzimas intracelular, tá? Então, enzimas já presentes naquela membrana irão ser ativados devido a essa junção dessa coativação, né, do receptor com a membrana sinalizadora, tá? E por fim, nós temos os receptores associados à proteína G, tá? Eles são um pouco mais complexos e mais demorados, uma vez que eles possuem duas ações específicas, tá? A primeira ação é ativar os canais iônicos internos, como nós podemos observar nessas figuras, né? Uma molécula sinalizadora, ela irá se acoplar ao receptor. Esse receptor, ele irá ativar, né, a proteína G, e essa proteína G, ele irá ativar enzimas, tá? Então, além de
ativar os canais iônicos, então o fluxo de íons irá passar fluidamente, igual nós vemos nos receptores associados ao canais de membrana, elas também irão ativar as enzimas, igual nós vemos nos receptores de comportamento enzimático, tá? Então, enzimas já dentro da membrana. Vale destacar que eles também recebem o nome, né, de segundo mensageiro. E os receptores intracelulares, eles são enzimas que atuam na modulação da expressão gênica. Ou seja, são uma molécula sinalizadora irá acoplar no seu receptor intracelular, e esse receptor intracelular, juntamente com essa molécula sinalizadora, irá atuar na expressão gênica, tá? Na modulação desses genes. Então, esses receptores estão muito relacionados àqueles hormonais, principalmente os hormônios sexuais, tá? Uma vez que, para que ocorra a puberdade, né, essa coaptação desse receptor e essas moléculas sinalizadoras, elas são mais eficientes para que, assim, possa ocorrer uma melhor maturação dos órgãos sexuais dos indivíduos na puberdade, né? Então, é feito como se fosse uma ação sob medida, né? Tem um prazo, tem uma quantidade, tudo já pré-determinado para essa modulação. Em relação a isso, nós temos os neurônios, né, os sinalizadores celulares do neurônio. Isso é permitido justamente para gerar as sinapses, né, do sistema nervoso. Essas sinapses nada mais do que uma transmissão dos impulsos nervosos, que elas podem ser tanto sinapse química quanto sinapse elétrica. Falando exclusivamente das sinapses elétricas, nós temos que a mudança, né, da membrana pré-sináptica, a mudança de carga, né, que eu digo, de íons. Então, essa membrana pré-sináptica, ela vai ficar exclusivamente positiva internamente dentro da célula, devido ao aumento dos canais de íon, né, a passagem destes, consequentemente, essa membrana pré-sináptica, ela vai ficar muito polarizada, e até que essa transmissão desses íons, ele será feitos por meio daquela junção comunicante, daquelas proteínas, né, que se ligam a uma célula e a outra, né, para que possam perpassar essa transmissão de íons, tá? Então, é uma corrente iônica de fluxo contínuo e essas células são excitáveis a fim de gerar o potencial de ação, tá? Então, é um meio instantâneo e tem um menor intervalo de tempo em relação, né, em relação com a sinapse química, que ela é mais demorada, por assim dizer, tá? Falando da sinapse química, nós temos que, para que ela ocorra, né, ela é mediada por neurotransmissores, tá? Substâncias químicas que irão atuar em exclusivos receptores. Como já havíamos falado anteriormente, os receptores eles irão modular as respostas advindas dessas substâncias químicas para o meio intracelular, tá? Então, ocorre pela transmissão desses neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores, eles ficarão em uma espécie de vesículas, e essa membrana pré-sináptica, ela precisa ser polarizada para que essas vesículas, elas possam abrir, né, no final da membrana, lá no final da membrana pré-sináptica, e liberadas na fenda sináptica, tá? Após liberado na fenda sináptica, os receptores da membrana pós-sináptica irão se ligar a esses neurotransmissores, fazendo com que essa resposta possa ser modulada e a sinalização entrar para dentro da célula pós-sináptica, por assim dizer, né? Então, ela, né, em contrapartida, é uma sinapse bem mais demorada em relação à elétrica. E, por fim, para que essas respostas, né, sejam reguladas, nós temos que o receptor, né, o principal responsável pela modulação e regulação dessas respostas nas células-alvo, né? Então, é esse receptor que está lá para modular essa informação externa, para transportar, né, uma sinalização precisa e eficaz para o meio interno da célula.
tá? Então, essa regulação ela pode ser por dois tipos. A regulação é a infrarregulação, né? Que é quando ocorre uma exacerbação dos ligantes, né? Desses sinalizadores. E essa célula-alvo, ela reduz significativamente o número de receptores, tá? Para que esses receptores não fiquem tão sensíveis a esses ligantes e não possa passar muita informação para a célula. Já a suprarregulação está relacionado quando os ligantes eles são reduzidos e essas células, né, alvo, elas aumentam o seu número de receptor para que esses receptores eles sejam mais sensíveis aos ligantes e que possam, né, captar a quantidade necessária de ligantes nesses receptores, né, para obter uma resposta adequada. Essa é a minha referência e muito obrigada.